Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vocês viram, eu tô num cenário diferente aqui. Isso porque eu tô na casa do meu irmão. Já é de noite, a luz lá da minha cozinha está ruim. Então aqui tá mais claro, eu resolvi vir pra cá gravar. Tô com vontade de comer um docinho e aí eu pensei, vou fazer uma vitamina. Como teve um comentário aqui recentemente no vídeo sobre como eu parei de consumir açúcar e falando um pouco mais da minha alimentação saudável, um comentário foi do Luiz, vou até deixar aqui em cima, e ele pegou e perguntou como que eu faço para tomar café sem açúcar, para fazer as minhas refeições sem conter açúcar. E aí eu vou gravar essa vitamina e vou contar um pouquinho para vocês o que eu tenho feito desde então, desde a quaresma, que foi o vídeo que eu gravei aqui pra vocês, referente que eu deixei de consumir o açúcar. Eu consumi o açúcar. Barulho aqui, gente. Eu consumi o açúcar basicamente. Eu consumi o açúcar basicamente no café e também em algumas refeições, como às vezes comprava bolo na rua, às vezes me dava vontade de comer uma bolacha recheada, às vezes fazia macarrão, usava um molho de tomate que vinha açúcar na composição. Então eram coisas que acabavam passando meio que despercebido, porque o café era eu que colocava o açúcar, então eu sabia que tinha açúcar ali. Mas, por exemplo, o bolo, muitas vezes eu não sabia a quantidade, muitas vezes não, na verdade sempre eu não sabia a quantidade de açúcar que tinha ali, porque eu não faço bolo em casa, mas eu comprava na rua. Não sempre, mas eu comprava pelo menos uma vez no mês, ou uma vez a cada 2 meses. Usava molhos industrializados que vinham nos ingredientes açúcar também inserido. Então, esses açúcares que a indústria coloca nos alimentos passava despercebido por mim. E eu sei que isso acontece com grande parte da população. Às vezes a gente pensa assim, eu não tô consumindo açúcar em casa, mas usa um molho de tomate que vem, usa, sei lá, uma maionese, usa uma mostarda, um ketchup, que muitas vezes vem com esse açúcar adicionado. E uma outra coisa muito importante a falar é que o açúcar, ele não tem apenas esse nome, ele tem vários outros nomes. Eu vou deixar algum desses nomes aqui na descrição. Isso também você pode pesquisar na internet, pesquisar com nutricionistas que falam sobre o assunto e que realmente entendem sobre alimentação saudável. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração hoje primeiramente eu vou falar que eu não sou nutricionista, eu não sou médica, mas eu pesquiso muito sobre nutrição, eu sou vegetariana há mais de 10 anos, e não é porque eu sou vegetariana que eu também sou 100% saudável. Eu ainda como algumas coisas fora da minha dieta saudável, né? Então, todo dia eu também busco melhorar a minha saúde, né? Então, isso tudo para falar que assim como vocês, eu também às vezes eu erro em algumas coisas, umas inconsciente e outras conscientemente, porque às vezes eu acabo sendo vencida pelo meu paladar, né? Anos viciado em uma alimentação industrializada, nunca fui de comer muito produto industrializado, mas os que eu comia me fazia mal e eu achava que era tudo, menos alimentação. E eu sei que isso também ocorre com a maioria da população. Então, eu sei que muita gente fala assim, eu como, por exemplo, trigo e não me faz mal. Aí eu pergunto, será que realmente não faz mal? Ou você é que não sabe o que é estar bem? Porque, gente, não é normal você todo dia acordar com dor. Não é normal você ter intestino preso. Não é normal a sua pele não tá bonita. Não é normal você ter queda de cabelo. Claro que tudo isso que eu citei aqui é multifatorial, não é uma única coisa, não é apenas o açúcar. Lembrando que uma vida saudável é um conjunto de vários fatores. Dá pra gente ser 100% saudável e natural em tudo? Pelo menos pra mim não dá, sabe?
Então eu sei que para muita gente também não dá. Para muita gente não dá para dormir cedo, mas não porque ela tá indo para uma balada, tá indo para uma festa. Não, porque muita gente trabalha à noite porque aquele é o pão de cada dia dela, ela tem que trabalhar. Porque muita gente estuda e acaba dormindo mais tarde. Então assim, eu não consigo dormir mais cedo hoje. O que eu posso fazer que tá ao meu alcance? Posso mudar a alimentação? Posso, então eu vou mudar. Posso ingerir mais água? Posso, então eu vou ingerir mais água. Posso não ter vícios, cigarro, bebida? Posso, isso depende de mim. Então eu vou fazer isso. Então eu creio que tem coisas que estão ao nosso alcance, mas a gente não faz pelo simples comodismo, né? Mudança requer determinação, requer um objetivo, um foco. Lembrando que depende só de você. Quando a gente escolhe mudar, todo o nosso externo parece que percebe e começa a te oferecer coisas que você gosta, começa a te chamar para sair. Cabe a nós mesmo, né? Ser gentil, saber responder, mas saber aquilo que eu não quero para mim. Porque, por exemplo, no dia, eu já contei essa história aqui antes, mas para quem não viu, o primeiro dia que entrou na quaresma, que eu falei, vou jejuar, não vou consumir mais açúcar, o meu irmão comprou um pedaço de bolo recheado, ele não sabia que eu tava fazendo jejum, e ele comprou. E era um bolo da Sojier. Quem conhece a confeitaria Sojier sabe, o bolo deles é muito bom, mas é regado de açúcar. E eu resisti, né, àquela tentação, que pra mim foi muito tentador, e porque cabia a mim. Eu sabia o porquê que eu tava naquele jejum de açúcar, né? Jejum de açúcar, jejum de farinhas, então eu não comi pão também. Então, só eu sabia o porquê que eu tava fazendo aquilo. Então, não cabia ao outro se adequar, cabia a mim. Cabia a mim recusar, cabia a mim não comprar para dentro da minha casa, cabia a mim não comer na rua também isso, então cabia somente a mim. Então, a gente precisa olhar para a situação e encarar ela verdadeiramente como uma responsabilidade nossa. Eu tô com tô doente disso ou daquilo, é minha culpa? Eu não gosto de falar que é culpa, mas eu procuro falar que é responsabilidade. Tudo que a gente passa é responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas, né? Então, o que eu posso fazer para mim hoje, dentro das minhas condições, para eu me tornar um pouquinho daquela pessoa que eu quero me tornar, né? Então, cabe a mim. Tudo isso para falar para vocês que o caminho, ele não é fácil, mas ele requer determinação. Então, nesse meio tempo que eu parei com açúcar, eu tive algumas recaídas depois, né, de consumir um café com açúcar, mas logo em seguida não jogar tudo pro alto e falar, vai, já consumi mesmo, vou morrer mesmo, como muita gente fala, falando assim, não, pera, tive um deslize aqui, mas ok, por quê? Como que tava o meu emocional quando eu procurei o açúcar? Porque muitas vezes a gente compensa, né, uma falta que a gente tem, muitas vezes emocional, a gente está frustrado com algo e compensa na alimentação. Assim como muitas pessoas compensam também em compras, em bebidas, em drogas, né? Cada pessoa ela vai escolher o seu meio de recompensa. Então, tô aqui para contar qual foi e está sendo a minha jornada, bem assim, direta, sem esconder nada, né? Porque realmente eu quero contar o que eu passei, como que tá sendo pra mim e o que eu fiz e tô fazendo pra não ficar com esse desejo de consumir açúcar. Lembrando que eu vou fazer a vitamina agora e aí eu vou pegar as frutas que eu já separei aqui. Fui lá pegar as frutas porque eu tinha esquecido lá em casa. Então aqui, gente, ó,
Tem 2 maçãs, qualquer maçã, essa daqui eu acho que é a maçã Fuji com casca, tá? Ela é mais docinha, mas aí uma dica que eu dou sempre quando vai fazer uma vitamina, um suco, que você não vai usar açúcar e o propósito é esse, não utilizar açúcar, você utilizar uma fruta bem madura e uma fruta doce, como por exemplo manga, banana, maçã, pera, sabe? Utilizar frutas mais doces, kiwi, quando ele tá bem maduro. Então, procura de acordo com a sua região as frutas que sejam, dependendo da sua situação economicamente, mais baratas para você, mas que também estejam maduras, tá? Isso é um ponto muito importante. Então aqui tem 2 maçãs cortadas com casca e uma fatia, uma rodela de abacaxi. Esse abacaxi ele não tá doce, mas como tá na geladeira, meu irmão que me deu, eu vou usar. E aqui também, gente, eu tenho uma banana. Essa banana, ela não tá tão madura. Percebem que ela tá começando agora a ficar com manchas na casca. Então, a banana, quanto mais manchada ela tá, né, quanto mais pretinha ela tá, mais madura ela vai estar e mais doce ela vai estar. Então, isso é muito importante, assim como a manga. A manga, conforme mais enrugada a casca dela vai estar, mais doce ela vai estar. Eu dou preferência para a manga Palmer, que é uma manga bem doce. Eu moro aqui no interior de São Paulo e aqui eu tenho facilidade de encontrar. Em outras regiões eu não sei como que é, mas aqui na minha região eu consigo encontrar ela fácil. Geralmente não tá madura, aí eu deixo pra fora, né, no armário ali na fruteira para ela amadurecer e só depois eu consumo. Então eu poderia usar 2 bananas, mas banana tá na época cara aqui na minha região. Então eu vou usar uma banana só, porque, né? Então eu vou usar uma banana. E uma outra coisa geralmente eu faço as minhas vitaminas com água. Porém, eu tenho essa bebida vegetal que eu achei no mercado. Já faz alguns dias que eu tô com ela aqui em casa e eu preciso usar ela. Na composição dela vem castanha de caju, aveia e morango. Então, eu vou utilizar ela só para reaproveitar mesmo, para não desperdiçar. E uma coisa que eu vou usar e eu aconselho vocês a usar são sementes. Aqui eu tenho semente de chia e de linhaça dourada. Eu vou usar 2 colheres, eu já deixo misturada e aí eu vou bater junto com a vitamina. Por quê? Tem ômega 3, tem fibra, ajuda num processo anti-inflamatório também. Então, a fibra aqui da maçã e também das sementes ajuda a não dar pico de glicose no organismo, né? Então vai liberando o açúcar ali, a frutose natural da fruta, vai liberando aos poucos no organismo. Então isso é muito bom. Então eu aconselho vocês a consumirem as frutas, claro, que são, né, permitidas consumir com casca, como pera, maçã, manga. Procurar consumir elas com a casca, né? Se estiver molinha, se estiver ali num ponto legal para consumir, consome com a casca, porque ajuda nessa questão da ingestão da frutose, tá? E lembrando que assim, gente, não vamos comparar o açúcar com a frutose da fruta. Esse é um açúcar natural. O açúcar industrializado, igual tem aqui no meu irmão, apesar desse ser o açúcar demerara, ele continua não fazendo bem pra gente. Açúcar é açúcar, tá bom? Então, é isso. Eu vou fazer a quantidade para um copo e meio de vitamina, só realmente para matar minha vontade de consumir doce. Esse último mês eu não tô conseguindo consumir muita fruta. Eu não sei porque o tempo tava meio frio, eu não tava consumindo muita fruta. Então, eu vou começar a comer fruta em forma de vitamina, porque eu acho que pra mim vai ser melhor.
Então, eu vou colocar aqui no liquidificador essas frutas e a banana também. Vai sumir um pedacinho aqui, porque eu vou ter que dar pra Amora e pro Fred um pedaço. Eles amam banana, então vou misturar tudo aqui. Então, vou colocar aqui as frutas. Gente, só não repara o barulho, porque aqui por ser mais perto da rua, acaba pegando som. Se eu não gravar isso agora, eu não vou gravar depois. E aí, eu vou pôr um tanto dessa bebida vegetal. Lembrando que pode ser leite vegetal, água, ou se você consome leite, colocar leite também. E aí eu vou colocar um pouquinho abaixo das frutas, porque eu particularmente gosto da vitamina mais cremosa. Uma dica que fica aí pra vocês, eu não sei, né, da onde vocês me acompanham, mas é quem tá em região mais quente, que é uma vitamina mais grossinha ou um smoothie, procura colocar uma porção de fruta congelada. Pode ser morango, banana, kiwi, a fruta que você quiser. Coloca ela um pouco congelada e coloca o restante na temperatura normal, porque isso vai deixar a sua vitamina ou o seu smoothie mais cremoso. Então dá pra você até comer com colher. E aí colocar frutas cortadas em cima, colocar chia, colocar, sei lá, aveia, sabe? Dá pra você fazer uma combinação legal. Então coloquei aqui, vou cortar a banana agora. Amora, Fred, tá a banana, filho. Dá um pedaço de banana pra eles. Tá, banana, acabou. Aí eu vou colocar essa daqui. E aí, agora eu vou bater. Vou bater um pouco pra... Acabou, meus amor. Vou bater e aí depois eu vou acrescentar as 2 colheres de linhaça e também de chia que eu mostrei aqui pra vocês. Running fast, sparks ignite the sky, chasing dreams as days go by. Through the dark, the fire burns, round we go as the world turns. Bati só um pouco, vou ver como tá a consistência. Aí eu coloquei a colher na boca. Acabou. Ó, vou pegar aqui 2 colheres. Pode ser 2 colheres bem cheias, tá? E aí eu vou colocar. E agora eu vou bater bem. The beams, living life, chasing dreams. Untamed hearts free to roam, waves crashing, calling home. Aim so high beyond the seams, with every breath chasing dreams. We are stars in this wide galaxy, shining bright for all to see. To the edge we'll race the beams, living life, chasing dreams. The edge, the thrill is real. Every wound will someday heal. Bom, eu já terminei aqui de bater. E aí, eu vou servir aqui, ó. Ela ficou bem grossinha, mas como eu falei pra vocês, eu prefiro a vitamina mais grossinha. Eu não gosto dela tão líquida. Eu vou experimentar agora. Ficou muito boa. Eu queria ter colocado mais banana, que eu gosto do sabor da banana na vitamina.
mas tá bem docinha. Uma outra dica para vocês que às vezes não pode consumir açúcar porque já tem algum problema de saúde, se você tem facilidade de achar tâmara na sua cidade, coloca uma tâmara junto para bater. Tem locais, tem mercados que vende o melado de cana ou o melado da tâmara, né? Isso são fontes mais naturais. A tâmara 100% natural, o melado de cana também, mas tem que olhar sempre os ingredientes. E uma dica que eu dou para vocês é, se vocês não olham os rótulos dos alimentos, começa a olhar. Gente, quem quer se alimentar melhor, quem quer comer menos coisa industrializada, primeiro, não compra coisa industrializada. Se comprar, olha o rótulo atrás, nunca só na frente, olha atrás e vê a composição dos ingredientes. Se tem muita coisa lá que tá tudo lá, um nome que você não entende, já nem pega, porque não é coisa boa, né? Então, procura molhos de tomate que tenha uma composição mais limpa, que de preferência os ingredientes seja apenas tomate. Se você conseguir fazer o molho de tomate caseiro, faça em casa. Então, assim, gente, o ideal é descascar mais e desembalar menos. Eu sei que é muito clichê, mas se a gente quer cuidar da nossa saúde, se a gente quer se alimentar melhor, a gente precisa aprender a falar não para as coisas que as pessoas nos oferecem, porque vai acontecer muito, principalmente quando você decide mudar a sua alimentação. A gente às vezes vai ter que mudar o nosso ciclo, às vezes não deixar de falar com as pessoas, mas às vezes deixar de ir para certos locais, até as pessoas realmente entender que a gente está determinado naquilo. Não comprar para dentro de casa coisas que você não quer consumir ou não pode consumir, entendeu? Porque se tem em casa, não adianta, gente. A gente pode ser forte, pode ser decidido. Se tem em casa, vai chegar um momento que você vai estar estressado, que você vai estar triste, que você vai estar para baixo, que você vai estar com raiva, que você vai estar de mil e umas formas, você vai acabar consumindo. Seja para comemorar ou para ficar na bad, entendeu? Então, assim, prefira não ter. Então, essa é alguma das dicas, né, que eu consigo dar para vocês. E uma principal também se você quer consumir café, tenta consumir ele com mamão, comendo alguma outra fruta junto ali, sabe? Toma um pouquinho de café como uma fruta doce. Se você não for adoçar ele com mel ou com melado de tâmara, sabe? Porque vai ajudando ou vai diminuir a quantidade de açúcar. Por exemplo, eu consumia umas 4 colherzinhas de chá, ou às vezes até 5 de açúcar em um único café. Então, pra mim, foi difícil diminuir, eu preferi parar. Porque nessa questão de alimentação, eu sou meio que 8 ou 80, sabe? Tem coisas que eu tenho dificuldade em diminuir. Então, eu tenho que parar até realmente eu conseguir o controle. Isso funciona para todo mundo? Não. Então, você tem que testar o que é bom para você, como o seu organismo vai se adaptar, entendendo que você está fazendo primeiramente uma mudança para a sua saúde. E outra coisa que você tem que entender é que às vezes, por exemplo, eu tenho 39 anos, eu sou 10 anos, tenho 10 anos, quase 11 anos de vegetarianismo, fiquei 1 ano no veganismo. Só que eu passei metade da minha vida comendo tipo industrializado, comendo miojo, comendo bolacha recheada, tomando refrigerante. É de uma hora para outra que eu vou perceber mudança no meu organismo? Não. É de uma hora para outra que eu vou conseguir fazer as coisas? Depende. Tem gente que consegue de uma hora para outra falar, eu não vou consumir isso e pronto. Eu consegui para algumas coisas, como por exemplo com a carne. Quando eu parei de consumir carne foi assim, e foi na quaresma também. Então, eu fiz um propósito com Deus na época, porque eu sabia que tudo que eu fazia um propósito com Deus, eu realmente levava ali
como com seriedade, né? Com compromisso. Porque se fosse só por mim, acho que eu tinha relaxado na primeira semana. Porque eu amava salsicha, amava comer, consumir linguiça, consumir mortadela, né? Os embutidos, que já são comprovados como cancerígenos pela Organização Mundial da Saúde. Isso é comprovado. Então, assim, a gente precisa realmente saber quais batalhas a gente quer enfrentar, né? Porque eu acho que uma vida 100% saudável em tudo, a gente não consegue. Então, a gente tem que olhar para todas elas e saber qual está ao meu alcance. A alimentação está ao meu alcance mudar, eu escolhi mudar. Beber mais água está ao meu alcance, eu estou escolhendo beber mais água. Inclusive, eu sempre fico me policiando todos os dias, porque tinha dia que eu bebia 500 ml de água, né? Então, são coisas que a gente precisa parar e realmente falar, não, preciso mudar. Não é porque eu passei 20, 30 anos fazendo errado o que toda uma sociedade fala que é normal, mas a gente hoje, enquanto sociedade, a gente confunde muito o que é normal e o que é comum. É comum a gente, enquanto sociedade, comer porcariadas, mas não é normal a gente ficar doente, entendeu? A gente fica, na sua maioria das vezes, por conta de escolhas nossas, mas a gente não se autorresponsabiliza, entendem? Entendam, não é se culpar, porque a culpa, ela não transforma a gente. Mas a autorresponsabilidade, quando eu olho para aquilo e falo, não, eu tô desidratada porque é uma responsabilidade minha. A água tá ali, é só eu beber. Então, quando eu me responsabilizo pelos meus atos, eu tenho a escolha de querer mudá-los ou não. Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? Falar aqui para vocês. Se você também tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma curiosidade desse vídeo do açúcar especificamente, ou do consumo referente, como eu virei vegetariana, ou de qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários e fala pra mim também como que é a sua alimentação, da onde você tá falando. Eu espero ter ajudado de alguma forma. E se eu ajudei você, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal. É isso, um super beijo, tchau! Agora eu vou tomar minha vitamina.